E aí galera, tudo bem? Aqui é o Sam de volta com um vídeo novo para falar das piores conversões dos games e comics pro cinema, tá? Só que nesse vídeo a gente vai focar na parte do figurino, das roupas, dos costumes, das armaduras, dos suits. Então nessa parte em específico a gente não vai falar muito de roteiro, a gente não vai falar muito da qualidade do filme, a gente não vai falar muito da arrecadação do filme, da repercussão positiva, a gente vai falar mais na questão das roupas, de como o visual de cada um foi pro cinema. Isso é um assunto que a gente sempre conversa nas rodas de amigos aí, desde que um dos primeiros filmes foram lançados lá nos anos 90, começando essa questão de converter jogos e comics pro cinema. Então, lembrando lá em 94, 95, quando começou a sair Mortal Kombat, Street Fighter, a gente falou, olha isso não é possível que essa roupa, que esse personagem foi convertido dessa forma, que o que era tão legal no game ficou tão tosco no cinema. Então muita gente ficava furiosa e isso se segue até hoje. Então eu elenquei 10 filmes que foram aí nos últimos 20, 25 anos pro cinema e vou explicar brevemente a minha opinião pessoal no que concerne a conversão do personagem pro cinema, tá? A gente vai avaliar tanto a roupa, o costume, como o personagem em si, o ator que foi escolhido para interpretar este herói, este personagem de game ou de comic. Então vou dar uma lidinha básica aqui na lista, do último pro primeiro, tá? Então a gente vai começar do último lá. King of Fighters para mim em último lugar, Dragon Ball nona posição, franquia do Resident Evil em oitavo, franquia do X-Men sétimo, Street Fighter filme de 94 fica em sexta posição, franquia do Tomb Raider ficou em quinta posição, Os Vingadores ficou em quarto, os filmes da DC e do Spider-Man ficaram em terceiro, o Mortal Kombat de 95 ficou com a segunda posição e para mim o que mais ficou fiel em termos de representatividade e de qualidade de releitura foi o Final Fantasy Advent Children de 2005. Tá? Muitos vão me criticar, falar, mas não é um filme de verdade, não é um live action, é só um filme de computação gráfica. Sim, é um filme de computação gráfica, mas se você ver hoje os filmes da DC, os filmes da Sony, os filmes da Marvel, tá? Eles são compostos de grande parte também de computação gráfica, gente. Então não vamos ser hipócrita, tá? Aquelas cenas de luta são 99% computação. Tá bom? Então não adianta ser hipócrita e falar, mas ele é computação. Sendo que todos os filmes que a gente assiste são grande parte de computação gráfica. Então vamos lá do King of Fighters. O que acontece com o King of Fighters? Ela é uma franquia para quem gosta de jogos, para quem viveu os anos 90, para quem tem 30 e poucos anos como eu. A gente carrega essa franquia de jogos no nosso coração, um lugar especial, tá? E para quem mexer com isso de um jeito errado, meu amigo, isso vai deixar o povo furioso, tá? Então não é à toa que esse filme foi muito mal recebido aí pela crítica e pelo público, tá bom? Porque a releitura dos personagens foi bastante infeliz, tá? Quando você pega um filme para fazer baseado num game ou num comic, ele é muito mais fácil de ser feito, porque todo o design de personagem já tá pronto. Então por que os caras querem inventar de refazer, de fazer pior, de fazer de uma forma que não vai agradar o fã, cara? Não tô falando de fanservice, que é o que existe muito hoje, né? Fazer uma coisa só pros fãs mais eufóricos. Não, mas é realmente ser fiel àquilo que ele tá se inspirando. Por que ele vai criar um negócio diferente do que ele tá se inspirando? Não dá pra entender isso. E aí o The King of Fighters, ele foi um filme ali, passou batido, que tinha tudo pra ser uma homenagem aí a todos esses anos de jogos que a gente ama, e no final acabou passando batido e ficou envergonhando aí, ficou uma mancha na história da franquia. Lembrando que o filme foi feito pro mercado americano.
sendo que toda a franquia do King of Fighters é japonesa, personagens falam japonês, as personalidades, a maioria dos personagens são também japoneses, lógico, ali tá representado em trios de vários países do mundo, mas mesmo assim eles falam japonês, então ele é muito focado pro japonês, e aí ele foi pro mercado americano, os americanos não souberam fazer isso de uma forma bacana. O próximo é Dragon Ball. Dragon Ball, igualmente como o King of Fighters, é uma franquia amada por muitas pessoas de todas as idades aí, principalmente eu diria para quem tem um pouco mais de 30 anos, que viveu aquilo quando estava acontecendo. Então fizeram um filme de novo, americanizado, com uma estrutura muito rasa, muito bobinha, e acabou que deixou uma mancha ali na história do Dragon Ball, tá? Outro filme focado pro mercado americano também, para ganhar uma grana fácil, foi mal feito, o design do personagem do Goku está horroroso, o design do Piccolo tá bem bacana, e a da Bulma também tá linda. Só que a gente queria ver um Goku poderoso ali, um Goku invencível, né? Que a gente está tão acostumado a ver nos animes, e não foi o que a gente viu, tá? Uma história também muito rasa, que não representa o que é Dragon Ball pros fãs. Número 8, Resident Evil, tá? Uma franquia que fez relativo sucesso nos cinemas, porém os fãs não engolem o que foi criado pros cinemas, porque os fãs gostariam, sempre queriam ver uma coisa mais fiel ao Resident Evil, e eles criaram a tal da Alice, que é uma personagem exclusiva para o cinema. Não agrada muito os fãs dos games, não é unanimidade, mas é a grande maioria. Então o filme, a franquia, ela acaba indo para um público que não joga muito Resident Evil, tá? E isso acaba frustrando um pouco a galera que curte, que compra os jogos, que apoia essa franquia desde os anos 90. Sejamos honestos também, a Alice é uma personagem bacana, é bem feita, é bem construída, a história paralela que eles criaram exclusivamente pro cinema é bacaninha, é legal, é bem feito, é bem construído, bem naquela coisa dos anos 2000, né, que tinha aquela coisa de tecnologia e tal, e aquelas super cenas em câmera lenta, que ela vai, mata 50 caras e é imortal. Mas o que ficou faltando foi homenagear os personagens dos jogos. Vou colocar na tela agora um exemplinho da Jill com o Battlesuit, baseado no Resident Evil 5, e aí vocês veem a diferença, né? Então você vê que a versão do jogo, ela é muito mais caprichada, muito mais detalhada, muito mais perfeita, uma palavra simples de se escolher, e a versão é meio largada, é meio frouxa, é meio sem aquele carinho, sem aquele detalhe que a gente vê no game. O Wesker fica aí como um ponto positivo dos filmes, ele ficou muito bem representado, muito bem feito, aquela coisa meio boss, né, chefão, então ele ficou bem bacana nos filmes aí. E alguns personagens que são super importantes aparecem muito pouco na franquia dos filmes, isso chateou muito os fãs também. Próximo é o X-Men número 7. X-Men começou com essa história de converter comics pro cinema e tentar fazer uma grana com isso. Só que eles literalmente destruíram a questão dos personagens. Design de personagens foi jogado no lixo, e décadas de design de personagens foram jogados no lixo, que a gente gostava tanto de ver nos comics. Quando começam a aparecer os filmes do X-Men, são só aqueles uniformes pretos e tudo no mesmo padrão, com eles tendo muito medo de parecer ridículo, tá? O grande medo da galera que faz filme baseado em comic e baseado em game é fazer com que os personagens reais não fiquem ridículos, tá? Então, Superman com aquela cueca fora da calça, o Batman, o Aquaman, todos tinham aquela sunguinha fora da calça, o próprio Wolverine, né? Aí saindo um pouco do X-Men, tá? Então, realmente, você colocar uma sungona por fora de uma calça colando, uma calça apertada, talvez fique meio ridículo. Então, eles estavam com medo terrível de que isso fosse ficar ruim na telona. Devido a esse extremo medo, eles chaparam todo mundo no mesmo uniforme, e isso acabou com a identidade do X-Men. Todo mundo queria ver aquelas cores incríveis, aqueles uniformes fantásticos que a gente estava acostumado a ver no comic, tá? E alguns personagens ficaram meio
fracos, assim, comparados com os comics. X-Men é uma série que vai e volta, ela não tem nenhuma estabilidade em termos de carinho do público, de arrecadação. Então eu acho que um dos pontos que pegou foi o design de personagens aí nesse caso, ficando muito a dever. Um detalhezinho positivo é o Deadpool. O Deadpool ficou incrível na versão do cinema, tá? Isso eu devo mencionar aí, uma menção honrosa pro Deadpool, ficou bem legal. Número 6, Street Fighter de 94. Esse filme veio bem no comecinho daquela coisa de conversão de jogos para filmes e trouxe o Van Damme como grande protagonista, sendo que o protagonista nos games é a duplinha Ryu e Ken. Então o pessoal ficou olhando, mas espera aí, por que o Gaio? Porque ele é americano e o filme é americano, feito pro público americano, tá legal? Então foi isso que aconteceu. Alguns personagens ficaram ridículos, alguns golpes ficaram aí muito toscos, não teve Hadouken, o filme do Street Fighter não teve Hadouken, teve um soco esquisito lá que os fãs ficaram completamente chocados. Então, mesma coisa, o Shoryuken ficou muito ruim e a gente ficou pensando, por que não escolhem um fã? Uma pessoa que é fã do jogo pra fazer o filme, cara, o que custa? A impressão que fica é que eles escolhem pessoas que nunca viram o jogo, que nunca jogaram, que nunca souberam da existência daquela coisa. E a gente fica muito frustrado quando isso transparece na telona. Inclusive houve depois revelações, depois do filme, que algumas pessoas envolvidas ali no design de personagens nunca tinham jogado Street Fighter na vida, né? Não sabiam a diferença de um pro outro. Então isso foi, nesse sentido, uma grande decepção. Fica a menção honrosa pro design do chefão Bison e da Chun-Li, que ficaram bem bacaninhas. Próximo é a franquia do Tomb Raider, número 5. Tomb Raider foi um grande sucesso nos anos 90 em termos de jogo pro PlayStation 1, e os primeiros 1, 2 e 3 foram um sucesso absoluto. Tá? E revolucionou naquela época o modo como a gente jogava Adventures. Isso, consequentemente, interessou e chamou a atenção do pessoal do cinema, e eles conseguiram contratar uma grande estrela, né, Angelina Jolie, para representar a Lara Croft nos cinemas. Na verdade, os filmes usam uma receita meio feijão com arroz para fazer aquele adventure meio manjado dos anos 2000, tá? Do começo dos anos 2000. É uma adventure meio manjadão, meio previsível e tal, aquela coisa toda. Mas o filme é ok, ele representa e ele vale a pena de ser assistido pelos fãs e por pessoas que não são fãs. E a presença da Angelina Jolie, lógico, torna tudo muito mais agradável, né? Então vamos colocar no quinto lugar, porque não é nem péssimo e nem fantástico. Número 4, Os Vingadores da Marvel. Aquela coisa que eu mencionei de os diretores terem muito medo de deixar os personagens ridículos preocupa muito a galera. Então as sunguinhas fora da calça somem todas, mas os colãs permaneceram, tá? As roupinhas coladas permaneceram. E a gente vê que o trabalho dos Vingadores foi muito bem feito. A gente tem que lembrar também que esses comics são das décadas de 60, 70 e tudo mais. E a gente tá aí mais de, às vezes, 50 anos depois fazendo uma releitura disso. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência nesse sentido também. Um ponto negativo que eu acho é o Hulk. O Hulk é pura computação gráfica. Isso é uma crítica? Sim, porque, na minha opinião, isso me incomoda um pouco. Assistir uma coisa que é pura computação gráfica e eles mesclam no meio de coisas reais fica muito estranho e não me desce bem, pelo menos pra mim. E a computação em si, ela não é tão convincente. Você consegue enxergar que aquilo não é real, que aquilo é fabricado. Isso me dá uma impressão bastante negativa, porque eu acho que tudo que é vivo, tudo que é real na tela, eu acho que enche mais os olhos do espectador. Então isso acaba me frustrando um pouco, e para um olho mais treinado é claramente visível quando é computação gráfica e quando é real, tá? As texturas, as cores, tudo fica ali nitidamente demonstrado. E o Hulk, ele acabou se usando desse artifício da computação gráfica desde o primeiro filme em que ele apareceu. Então isso frustra muito, na minha opinião. É chato e cansativo ver o Hulk lutando, porque aquilo ali não tem nada de real e é muito chato, pelo menos pra mim. Como destaque vai a armadura do Homem de Ferro, que eu acho que revolucionou nesse sentido.
de heróis e agregou infinitamente para esse universo. O design do personagem ficou absolutamente fantástico e é amado por todos os fãs, não só da Marvel, mas fãs de cinema, fãs de filmes aí de aventura. O Homem de Ferro, ele veio numa qualidade incrível nessa conversão do comic pro cinema. Eles tiveram um cuidado gigantesco em fazer essa conversão e isso se nota, isso se observa, isso é muito vivo ali nos filmes do Homem de Ferro, e é por isso que todo mundo ama o Homem de Ferro, desde o primeiro filme até o final da MCU, né, dessa fase. Então ele foi realmente, na minha opinião, um marco nessa questão de design de personagem, tá? E merece uma menção honrosa aí. Próximo item é o número 3, DC Comics. Então, o que acontece? O design do Batman é bem bacana, é bem legal. Do Superman também. Eles tiveram esse cuidado de fazer a conversão ali do comic, que era um pouco ridícula, aquela sungona fora da calça. Eles conseguiram manter o colã, eles conseguiram ali manter aquela magia do personagem, só que o Superman acaba que não sendo um personagem muito amado aí no cinema, ele acaba não se virando muito bem quando ele vai pra telona. Já o Batman vem de uma trilogia de bastante sucesso, amada e querida, e o design do personagem do cinema é muito querido, é muito amado e muito bem aceito. Desde as versões iniciais dos filmes, a gente olha para aquele cara de borracha, vestido de uma roupa de borracha, e a gente fascina com ele, a gente fica ali maravilhado, mesmo sabendo que ele não tem poder nenhum, que ele é só um cara humano, normal, e que tem muita grana para fazer aqueles acessórios, para fazer aquelas uniformes. Então acho que o design do Batman é uma coisa que, pelo menos na minha opinião, me maravilha desde os primeiros filmes do Batman. É fascinante e é muito bem feito. Ele merece estar aí no top 3 na medalha de bronze. Merece uma menção honrosa aí a conversão que foi feita dos comics para os jogos. Eu gostaria de destacar o jogo Injustice, a franquia Injustice, que é absolutamente sensacional. O design de personagens da franquia Injustice é absolutamente excepcional e merece uma menção honrosa, apesar de não ser filme, de ser jogo, mas é uma coisa extremamente bem feita, de encher os olhos e de dar orgulho para os fãs da DC. Número 2, medalha de prata vai para o Mortal Kombat de 95, tá? Porque algumas pessoas vão criticar essa escolha, mas a gente tem que lembrar que naquela época eles estavam ainda experimentando e começando essa coisa. Era uma aposta que ninguém sabia se ia dar certo. Então eles tiveram muita coragem, muito peito de colocar ali atores até famosos para interpretar esses personagens, o Raiden, né? Scorpion, Sub-Zero, Sonya, e eles foram muito bem convertidos, na minha opinião. O filme é bem honesto, ele conta uma história muito bem detalhada, com muito cuidado, com muita preocupação com os fãs, com muita preocupação para quem gosta do universo Mortal Kombat, e a gente só tá em 95, cara. Então se a gente tem que lembrar que os efeitos especiais naquela época eram bem complicados, e eles fazem um filme muito correto, muito bem feito, muito caprichado. O design dos personagens ninjas, Scorpion, Sub-Zero, simples, porém que agrada muito aos olhos, e tudo com muita honestidade. E um filme, na minha opinião, muito importante para essa história dos games, dos comics que viram filmes, tá? Ele foi nesse começo com muito risco e acabou, eu acredito, na minha opinião, sendo muito bem sucedido, sendo uma conversão honesta e feito com muito carinho para os fãs e para os não fãs. E a medalha de ouro, o primeiro lugar, campeão absoluto, vai para o Final Fantasy Advent Children de 2005. Muitos vão criticar que não é filme de verdade, não tem atores reais, é um filme sim, foi feito para os fãs, e esse filme é maravilhoso, ele tem um lugar especial no meu coração e acredito que no coração dos fãs da franquia do Final Fantasy. Mesmo em 2005 ele já trazia uma qualidade de computação gráfica absurda que enche os olhos até hoje, seja você fã ou não. Porém esse filme ele foi feito mais para fãs mesmo, que não é muito familiarizado com a franquia do Final Fantasy VII, você vai realmente ficar ali boiando e você não vai entender muitas coisas que estão acontecendo ali. Porém, pro cara que teve essa vivência de jogar no PlayStation 1 Final Fantasy VII, você vai ver que a conversão daqueles personagens que tinham gráficos bem rudimentares
foi feita com absoluta maestria e de uma forma impressionante. Tanto o Cloud como a Tifa, como todos os personagens que estão ali, foram muito bem criados, tanto na questão do design visual do personagem, quanto na personalidade. E uma menção honrosa para Tifa, que é uma das personagens mais reproduzidas em cosplay da história. É só dar uma busca rápida no Google que você vai perceber isso que eu tô falando. Então esse é o meu campeão Final Fantasy Advent Children de 2005 absoluto. E por enquanto é só, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Eu só vou fazer aquele pedido de curtir e se inscrever no meu canal. Isso ajuda bastante a gente a seguir produzindo conteúdo para vocês, tá bom, meus amigos? Um grande abraço, valeu e tchau!